Hoje o nosso programa vai abordar um tema sobre saúde. Pois é, gente, quais são os fatores que podem ocasionar anticoncepcionais, longas viagens de avião? Sabe o que eu tô falando? A trombose. Agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto. O nosso Elas Comando começa agora. E a nossa equipe foi até o consultório do especialista vascular, Dr. Márcio. Ele vai esclarecer um pouquinho mais sobre a trombose. E a gente acha que só afeta os idosos? Nada disso. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto? Mas veja, para a gente poder entender o que é trombose, primeiro nós precisamos entender como se faz a circulação venosa nos membros inferiores, como é que é o retorno venoso. Então, para entendermos isso, nós precisamos lembrar que o coração bombeia o sangue arterial para a periferia do organismo. E esse sangue, rico em oxigênio e nutrientes, ele é levado pelas artérias a todo canto do organismo. Esse sangue utilizado pelas células precisa voltar, como se fosse por uma rede de esgoto, voltar ao coração para ser bombeado novamente, passar pelo pulmão e ser reoxigenado. Os vasos sanguíneos que trazem de volta esse sangue são as veias, por isso inclusive se chama sangue venoso. Especificamente nos membros inferiores, como o sangue tem que subir contra a gravidade, existe um mecanismo que se desenvolveu ao longo da evolução, que é um mecanismo que faz esse bombeamento, ou seja, ele é feito através da musculatura da barriga da perna, conhecida como panturrilha, também chamado como coração das pernas. As veias internas da perna passam por dentro desses músculos e conforme a gente caminha, fazendo o exercício adequado, andando de forma adequada, essa musculatura espreme essas veias, impulsionando o sangue para cima. Dentro dessas veias existem válvulas que se fecham e não deixam o sangue voltar. Ou seja, o sangue é empurrado sempre em mão única, em uma única direção, que é para cima. Então, assim, entendendo como funciona a circulação normal, podemos entender a formação de outras anomalias, entre elas a trombose. Então, imaginemos que o indivíduo está muito tempo parado ou tenha varizes. O que são varizes? Varizes são dilatações de veias, principalmente na superfície, fazendo com que o sangue fique represado lá dentro, né? Então, voltando um pouquinho, antes de falar em trombose, só explicar uma coisa sobre coagulação. A trombose é quando o sangue coagula dentro de um vaso sanguíneo, certo? Mas a coagulação é algo ruim para o organismo? Não. A coagulação é uma defesa para nós. Imagina quando a gente se corta, se a gente não tivesse a coagulação para o sangue parar de sangrar, nós sangraríamos até morrer. Então a coagulação é uma defesa do organismo contra sangramentos. Porém, ela não pode ocorrer dentro dos vasos sanguíneos. E o fato do sangue ter uma velocidade dentro desses vasos faz com que ela não ocorra dentro dos vasos sanguíneos. Portanto, se houver uma diminuição da velocidade ou uma alteração na parede desses vasos, o sangue pode coagular dentro de um vaso sanguíneo e com isso promover o que se chama trombose. Se isso ocorrer numa artéria, por isso que me perguntaram sobre o risco de amputação, se ocorrer numa artéria, ou seja, a irrigação de sangue fica prejudicada e se não houver uma forma do sangue chegar na extremidade, essa extremidade pode secar e morrer. É o que a gente chama de gangrena. Agora, quando ocorre no retorno venoso, dificilmente vai ocorrer o risco de uma amputação. O que ocorre é um inchaço muito grande por causa do represamento de sangue daquele ponto para baixo. E outros riscos podem ocorrer, que é o mais comum deles e o mais perigoso é quando esse coágulo solta e sobe para o pulmão, dando a embolia pulmonar,
e isso pode ser fatal. Então, isso é, de fato, a trombose e os riscos dela acontecerem. Não podemos classificar a trombose como uma doença, tá? Porque ela é um estado agudo. O sangue coagula dentro do vaso, entope o vaso e isso desenvolve uma série de alterações no organismo. Então, nós não podemos chamar de doença aquele estado. É lógico que o indivíduo que desenvolve uma trombose, ele tem uma doença trombótica, mas a trombose em si não é a doença, ela faz parte de uma síndrome, vamos dizer assim, né? Agora, os indivíduos mais suscetíveis a desenvolver a trombose são aqueles que tenham uma doença prévia, aí sim, uma doença crônica prévia, que facilite a formação de trombose. A primeira delas é varizes nos membros inferiores. Então, todo mundo imagina que varizes seja só um problema estético, e isso não é verdade. As varizes, na verdade, são dilatações das veias, principalmente nas pernas, né, fazendo com que o sangue não flua adequadamente dentro delas e fazendo um represamento do sangue. Ora, se eu disse anteriormente que a velocidade do sangue dentro do vaso é quem determina a não coagulação dele dentro de um vaso sanguíneo, então o indivíduo que tem varizes, até numa forma mais avançada, dependendo da situação que ele estiver envolvido, o sangue que está parado dentro daquela veia varicosa pode coagular e dar uma trombose. Portanto, varizes em membros inferiores é uma das possíveis causas de trombose. Outra possível causa de trombose também são idosos, né? Pessoas idosas que ficam acamadas. Então, indivíduos de uma certa idade, geralmente acima dos 60 anos, que passam por uma cirurgia principalmente abdominal e tem que ficar muito tempo parado. E aí o que acontece? O sangue também não é bombeado, ele fica represado e isso pode acarretar uma trombose. Uma outra causa também muito comum é o que a gente chama de síndrome paraneoplásica. Esse é um nome técnico, mas na verdade é o seguinte: indivíduos que são portadores de câncer, né, de neoplasias, eles podem, dependendo do tipo de tumor, eles podem desenvolver coagulações anômalas, ou seja, esses tumores podem liberar substâncias que aumentam a coagulação sanguínea e com isso pode formar uma trombose. Uma outra coisa que é muito importante salientar: hormônios femininos também são facilitadores da trombose, eles mexem com a coagulação sanguínea, sejam eles os anticoncepcionais e os hormônios de reposição, né? Naquela senhora que já está numa menopausa e tem que fazer uma reposição hormonal, os hormônios femininos, além de vasodilatadores, o que acabam piorando, não criando, mas piorando um estado varicoso, podem, em muitos casos, aumentar a coagulação sanguínea e, com isso, desenvolver trombose. A atenção na saúde tem que ser primordial, não é mesmo? Então a gente tem um recadinho para você, roda aí. A hora do nosso perfeito recado feito para vocês e vou receber hoje aqui o Donato. Tudo bom, Donato? Tudo bom, Fabi? Bem-vindo ao Elas Comandam. Olha, um prazer imenso estar aqui falando com o seu público sobre esse sistema fantástico de emagrecimento e boa forma. Um time de especialistas se reuniu para desenvolver o sistema mais completo que cuida do corpo, da mente, da pele, do metabolismo, da digestão e que com certeza traz os resultados mais rápidos em emagrecimento que você já pôde experimentar. Antes de eu poder explicar como é que funciona esse sistema e como você vai eliminar quilos e medidas já na primeira semana, eu quero que você escute um recado desse time de especialistas. Um deles é o Edu Guedes. Olha só o recado que ele tem para você. É sem dúvida o sistema mais completo e inteligente de saúde e dieta para a sua vida. Slim Steps conseguiu unir os temas mais importantes de qualidade de vida e boa forma em um sistema único. Sem grandes sacrifícios e sem mágica, com pequenas mudanças diárias. Outro passo muito importante é a motivação. Slim Steps te ajuda em 90 dias perder quilos e medidas sem perder o seu foco e essa motivação que são super importantes. Vocês viram meu querido colega o Edu Guedes dando todas as dicas, que tem receitas deles, nossas, tudo para você ficar bem. Conta para mim, Donato, o que temos hoje?
Sistema completo, são os 6 passos do emagrecimento. Então você vai receber na sua casa atividade física para fazer aí, sem precisar ir até a academia. Você vai receber o passo número 2, que é o da nutrição. São dicas nutricionais. Atenção, não é uma dieta. Não é uma dieta complicada. São dicas nutricionais para que você faça uma reeducação alimentar ao longo de 90 dias. Você vai receber o passo número 3, que são as 180 receitas mais saudáveis do Edu Guedes. O Edu Guedes falou assim: meu desejo é ajudar as pessoas a emagrecerem se mantendo focadas no emagrecimento. O passo número 4 que eu quero dar foco é o Goji Berry. E ninguém melhor do que a Fabi, que é uma chefe nutricional, para explicar pra gente sobre o Goji Berry. Eu amo o Goji Berry, vocês sabem que o Elas Comandam usam sempre nas receitas, por quê? Antioxidante, anti-envelhecimento, vitamina C, rico em fibras. Gente, um docinho, uma frutinha dessa daqui, rebenta. Vocês não acreditam o que acontece com você. E o passo número 5 é o colágeno. E o passo número 6 são áudios motivacionais para você poder se manter focado e totalmente concentrado, porque é a sua vez de mudar de vida. Ai, vocês não sabem, deixa eu contar o que é legal também. 30 dias. Você tem que fazer direitinho o passo a passo. 30 dias. 30 dias. Não rolou? Devolve que a gente devolve o seu dinheiro. Você entendeu isso, Sem gente? desculpar. Olha, é o único emagrecedor do mercado que oferece isso para você. É risco zero. Você compra o sistema, recebe na sua casa, você vai pagar no cartão de crédito, você vai ter 30 dias para usar o sistema e se você não ficar satisfeito, nós vamos devolver integralmente o seu dinheiro. E você ainda vai receber um manual 90 dias com Slim Steps, que ele traz aqui de forma simplificada a melhor maneira de você interagir com os 6 passos. Eu adorei esse diário, né? Diário. Diário. Perfeito, Exatamente. você Nós anota tiramos tudo. o sacrifício para que você possa emagrecer com saúde, com qualidade de vida e atinja a boa forma que você tanto espera. Ligue agora 0800 222 1111. Fabi, muito obrigado. Adorei, Donato. Muito obrigada a você. Gente, tem que ligar agora. 0800 222 1111. Slim Step. Acaba com o seu peso. É isso aí, pode ligar.